Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o príncipe do exército do Senhor que se apresentou em Josué, lá em Gilgal, próximo à planície do Jordão. Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui embaixo, se inscrevendo, dando aquele joinha, comentando, compartilhando, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Quem era o príncipe do exército do Senhor em Josué 5, 13 e 15, meus irmãos? O encontro de Josué com o príncipe do exército do Senhor, relatado em seu livro, diz muito sobre a natureza da liderança divina e a presença de Deus no meio do seu povo, meus irmãos. No entanto, queridos, este evento também é considerado um tanto quanto misterioso pelos estudiosos, que debate a identidade desse personagem que interagiu com Josué. O príncipe do exército do Senhor se encontrou com Josué no momento crítico da história de Israel. À beira da conquista da terra prometida, os israelitas, sob liderança de Josué, estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, após atravessarem o rio Jordão de maneira milagrosa, queridos. Eles tinham celebrado a Páscoa, tinham comido pela primeira vez do produto da terra, e o maná já tinha cessado. Esse momento representava o início da materializações das promessas feitas aos pais Abraão, Isaque e Jacó, de que seus descendentes possuiriam a terra de Canaã. O texto bíblico registra que quando Josué já estava próximo de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Josué então se aproximou do homem e perguntou de que lado da batalha ele estava. E foi aí que aquele homem respondeu que havia vindo na qualidade de comandante do exército do Senhor. Em seguida, Josué se prostrou diante dele e escutou que deveria tirar a sandália de seus pés, pois o lugar em que estava era santo, como está lá em Josué 5:13. A identidade do príncipe do exército do Senhor é importante e nós precisamos notar que, inicialmente, o registro bíblico descreve um misterioso personagem que se encontrou com Josué como um homem exclusivo. A primeira reação de Josué naquele encontro foi perguntar de que lado de batalha aquele guerreiro estava, ou seja, se ele era a favor dos israelitas ou se era inimigo do povo de Deus. Mas a resposta daquele homem a Josué superou a dualidade e a inimigos e amigos. Na esfera humana, podemos entender assim: o homem se identificou como ninguém menos do que o príncipe do exército do Senhor. Ele havia vindo ao encontro de Josué, não como um mero aliado ou inimigo para aquela batalha, mas na qualidade de um comandante. Em outras palavras, aquele homem não havia vindo à terra para tornar o partido, ou seja, no sentido humano, não, mas para afirmar a soberania de Deus sobre os eventos que estavam para desdobrar. Em seguida, Josué imediatamente se prostrou diante dele e escutou que deveria tirar as sandálias de seus pés, pois o lugar que estava era um lugar santo, como está lá em Josué 5:13 em diante. Algumas pessoas sugerem que o homem que se encontrou com Josué era o anjo, com uma designação especial para representar o próprio Deus e comunicar a vontade divina a ele, ao seu povo também escolhido. Mas tradicionalmente, amplas
a maioria dos estudiosos e teólogos tem interpretado a figura do príncipe do exército do Senhor como uma manifestação teofônica, ou seja, querido, uma aparição física de Deus. Mas precisamos de uma aparição pré-encarnada de Cristo. Os estudiosos observam que algumas vezes no tempo do Antigo Testamento parece ter havido manifestações visíveis e por vezes humana do próprio Deus. O Filho prefigurado, ou sua encarnação no Novo Testamento. Esse tipo de teofania frequentemente é chamado na teologia cristofania. O príncipe do exército do Senhor era o próprio Cristo, são perguntas. Os teólogos que adotam a posição de que o príncipe do exército do Senhor em Josué 5,13 era o próprio Cristo, pré-encarnado, geralmente se apoiam em pelo menos três argumentos bíblicos principais. Em primeiro lugar, vamos lá, eles observam a aceitação da adoração por parte do homem que apareceu a Josué. A Bíblia relata que Josué prostrou-se diante do príncipe do exército do Senhor e o adorou. Exclusivamente, essa adoração de Josué foi aceita pelo visitante misterioso. De acordo com as Escrituras, apenas Deus deve receber a adoração. Êxodo 20, Deuteronômio 5, verso 8. Inclusive no Novo Testamento, o apóstolo Paulo explicou que adorar um ser angelical implica em desonrar a Cristo e a desperdiçar, ou seja, as bênçãos da redenção, como está lá em Colossenses 2, 18, 19 em diante. Além disso, querido, quando o apóstolo, entenda isso, João, durante as visões do Apocalipse, ele caiu prostrado diante de um anjo. Rapidamente ele foi alertado pelo próprio anjo a não adorar de forma alguma, pois a adoração pertence somente a Deus. Apocalipse 19:10. Portanto, a aceitação da adoração por essa figura que se encontra com Josué sugere uma divindade apontada para a presença do Senhor em uma forma que transcende a mera angeologia. Em segundo lugar, irmãos, as instruções para Josué tirar a sandália dos pés para estar ou em solo santo apontava para a santidade exclusiva, que sempre é acompanhada na Bíblia Sagrada, a manifestação da presença divina de uma forma intensa e pessoal. Foi assim, por exemplo, na experiência de Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo 3:5. Josué, naquele momento, estava numa terra pagã, mas imediatamente aquele lugar se tornou santo, não simplesmente pela visita de um anjo, mas pela presença de Deus que se manifestava ali de forma especial para se encontrar com o seu servo escolhido. Em terceiro lugar, na continuação da narrativa bíblica, a pessoa do príncipe do exército do Senhor se funde com o próprio Deus, comunicar a Josué as instruções para conquistar a terra prometida. Em outras palavras, o texto bíblico não deixa dúvida do que quem falou a Josué foi o próprio Deus, alienado qualquer distinção entre o mensageiro do Senhor era o próprio Senhor. Essa função narrativa que forma a identidade ou instintiva a figura daquele comandante é a divindade de Deus. É típica das manifestações pré-encarnadas de Cristo, onde sua identidade, função e prerrogativas sugerem que aquelas de meio a um mero mensageiro era o próprio Senhor.